né? É uma honra, seu Pedro, ter o senhor aqui. Agradeço profundamente por ter aceito o nosso convite de estar aqui participando com a gente, né? Um grande amigo, a pessoa da frente, né? Que está na frente do nosso movimento espírita daqui de Rondônia, do nosso estado. Gratidão, muito obrigada, tá? Obrigado a você, Marta. Então, nós vamos iniciar com a mensagem de abertura. A mensagem de abertura, quem vai fazer é a nossa Maria Giovana, nossa bela Giovana, que é uma trabalhadora do grupo de artes da Jovens do Caminho, da nossa casa. E, em seguida, a nossa irmã Tânia vai fazer a prece inicial. É uma honra para mim declamar esse poema, que para mim é um dos mais belos poemas psicografados pelo Chico Xavier, e é um poema de Maria Dolores, que está na obra Mãos Marcadas. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa acompanhar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanto à ilusão, quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e esperança sem que nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer a pedra e a lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu guiando-nos os passos, e que, atendendo a semelhante lei, pusestes ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho e estiver entre os homens meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me deis tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. Não anseio de seguir-te, quero o trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres uma rósea de paz, que eu seja alguém sem destaque, sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enleie. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando o amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Depois dessa poesia linda, que fala do trabalho, desse trabalho que nos dignifica, nós aqui juntos e presentes, aos teus pés, mestre, aos teus pés agradecemos esta grande oportunidade de estarmos reunidos em teu nome e trabalhando, mestre, na tua seara.
aqui neste momento, nós te pedimos, numa só voz, fortalece, Mestre, a nossa vontade, fortalece a nossa fé, para que prossigamos sempre, sempre, até atingirmos o nosso alvo, que é estar junto a Ti e ao nosso Pai. Ajuda-nos, Mestre, em nossas caminhadas. E caso tropecemos, caiamos, que tenhamos a certeza que Tu estás à nossa frente, estendendo as Suas mãos generosas para nos apoiar, nos reerguermos e continuarmos, Senhor. Gratidão profunda por estarmos aqui hoje, nesse encontro dos Teus trabalhadores. Gratidão, Pai. Gratidão, Mestre, e toda essa equipe espiritual que nos rodeia, que nos ajuda e nos abençoa a cada dia de nossas vidas. Gratidão. Gratidão, Taninha. Nossa casa gosta sempre de fazer o encontro de trabalhadores, logo em fevereiro, porque a gente se une para poder passar, né, o nosso cronograma, o nosso calendário. Vou publicar lá no nosso grupo de trabalhadores daqui a pouco, e aí para que todos fiquem conhecendo a nossa programação do nosso ano, 2021. E também para a gente se fortalecer nessa união, nesses laços, e a gente sempre traz uma reflexão referente ao trabalho. E esse ano, no nosso 4º encontro, é com muita alegria que nós estamos recebendo o seu Pedro, esse amigo amoroso do nosso coração. Ele vai estar passando as suas reflexões para nós. O tema é o trabalhador espírita e Jesus. E aí nós vamos ter, nós vamos ter uma oportunidade de quem quiser fazer perguntas e respostas para ele, dentro do tema que nós estamos falando, né? A gente vai abrir um espaço no final. Nós temos uma pessoa que vai estar atenta ao chat, pode escrever lá, ou então levantar a mãozinha. E no final da fala do seu Pedro, a gente passa a palavra. Então, agora, a palavra é toda sua, seu Pedro, e fique à vontade. Já estou à vontade, Marta, no meio de tantos amigos. Até agora não vi nenhuma alma que eu não conhecesse, não tivesse laços de amizade. Então, estou em casa, né? Boa tarde a todos, a todas. Muita alegria que aqui nos encontramos, junto de almas queridas, para reflexão, ou reflexões a respeito do trabalhador espírita, e aquele que nos guia, que é o condutor de todos nós. Reflexões que são sempre necessárias, por mais que a gente conheça, por mais que a gente saiba, por mais que a gente tenha responsabilidade no compromisso, é bom, de vez por outra, a gente parar um pouquinho para pensar o que estamos fazendo. Será se não poderia fazer mais e melhor? A que Senhor estamos servindo, né? Porque muitos trabalhadores espíritas, infelizmente,
Eu falo com o conhecimento do movimento espírita brasileiro, do Rio Grande do Sul a Roraima, da Paraíba ao Acre. São 24 anos trabalhando no movimento espírita brasileiro. E, infelizmente, muitos trabalhadores não estão servindo ao Mestre Jesus, que é o nosso condutor. Então, de vez em quando, parar para refletir, a que Senhor estamos servindo, às vezes é bom a gente, será que eu não estou saindo da rota? Como tem sido o meu comportamento? Os meus sentimentos, e por aí vai. Por isso, essa temática ela é sempre importante para as nossas meditações. Eu gostaria de começar os nossos trabalhos dessa tarde, lembrando que tem uma mensagem de Joana de Ângeles, de aproximadamente 5, 6 anos atrás, onde Dona Joana, eu vou narrar com as minhas palavras, não decorei o texto, mas o texto diz mais ou menos assim, psicografia do Divaldo. Quando o mundo parecia que Deus havia se esquecido de todos os homens, naquele período em que Roma dominava a maior parte do mundo conhecido, destruindo as famílias, escravizando as criaturas, ceifando vidas, havia um descontentamento tão grande, uma desesperança tão enorme, que parecia que Deus havia se esquecido da humanidade. Nesse período tão conturbado, e com tanta falta de fé na divindade, eis que surge no mundo o Cristo de Deus, o enviado muito especial, que vem como um sol para clarear a mente e o coração das criaturas. E quando ele chega, então, ele nos convida ao trabalho. E boa parte de nós não aceita o convite. Dona Joana disse que outra grande parte aceita o convite, mas não trabalha para o Senhor. Trabalha para si próprio, alimentando suas vaidades, seu orgulho, na busca do poder temporal da terra, na busca do prestígio social, do destaque. Então, esse grupo serviu muito mal a Jesus. E as consequências são lamentáveis, e disso nós conhecemos a história do mundo. E aí, Dona Joana diz que quando os anjos cantaram e tocaram hosanas, anunciando o advento da terceira revelação para o mundo, eis que Jesus se lembra daqueles servidores que o serviram mal e optou por colocar na responsabilidade daqueles maus servidores a responsabilidade de divulgação do cristianismo redivivo estabelecido na terceira revelação. Então ele vai buscar aqueles que se encontravam quase na sua totalidade nas regiões da dor, do sofrimento, nos umbrais do mundo espiritual. Nós conhecemos a literatura espírita e muitos textos nos afirmam, e outros tantos benfeitores, através da mediunidade, também nos dizem, através dos anos, de que os benfeitores queridos do Mestre buscam esses companheiros. Mas boa parte de nós, ele desce pessoalmente nas urnas do mundo espiritual para nos reescolher, aqueles de nós que trabalhamos mal. Mas criamos um vínculo com ele e nos preparou no mundo espiritual para esta hora tão difícil pela qual passa a humanidade. Dona Joana diz que nós aceitamos o convite do Mestre com muita alegria, porque rompemos com o estágio de sofrimento pelo qual nós passávamos. Aceitamos o convite com alegria, mas diz ela que nós, apesar de toda a nossa empolgação, de toda a nossa alegria,
não iríamos trabalhar sem dor, sem sofrimento, sem lutas, sem renúncias, em função dos erros cometidos no passado, quando nos vinculamos a Jesus, sejam nos equívocos da Igreja Católica Apostólica Romana, sejam nas igrejas reformadas, onde nós buscamos não servir ao mestre, mas nos servir da estrutura do mestre. E de lá, daquele momento até hoje, nós nos endividamos em muitas outras oportunidades, então nós não iríamos trabalhar sem lutas e sem sacrifícios. E aí nós aceitamos o convite. Fomos preparados no mundo espiritual, nos liceus, nas escolas, nas colônias espalhadas no nosso orbe, para mergulharmos na carne, com a responsabilidade de sustentar no mundo o cristianismo redivivo, de trazer Jesus de volta, de falarmos de forma correta aquilo que ele havia deixado para nós todos, de tirarmos o véu e a alegoria das suas mensagens para que todos pudessem beber na mensagem límpida do cristianismo. E com a responsabilidade de sermos os divulgadores dessa mensagem, que traria novos conceitos, novas verdades para o esclarecimento da criatura humana no mundo. E mergulhamos na carne. Eis que surge, há pouco mais de um século e meio, o Espiritismo na feição de cristianismo redivivo. E nós mergulhamos logo depois, com a responsabilidade de efetuar esse trabalho, de esclarecer as consciências, de consolar os corações, com base na mensagem, volto a dizer, límpida do Evangelho do Cristo, clarificada pelos ensinamentos espíritas. E chegamos até nossos dias. Com alegria, trabalhando com muitos de nós com fervor, com dedicação, mas observamos com tristeza que a grande maioria do trabalhador espírita se perdeu pelo caminho. Que a grande maioria daqueles que assumiram o compromisso no mundo espiritual de mergulhar na carne para servir, enfim, a Jesus, numa proposta de redenção de nossas vidas, de reajustamento com o passado, trabalhando um pouquinho para que uma montanha de equívocos fossem corrigidas, perdoadas, porque o amor cobra a multidão dos pecados. Então, um pouquinho de trabalho com o poder de renovar a nossa alma, liquidando o passivo que é enorme do nosso passado. De débito, de erros, de equívocos, de sentimentos equivocados, de práticas infelizes. E nós observamos com tristeza, não só pela mensagem dos Espíritos que nos alertam todos os dias, mas pela experiência prática de quem está à frente de atividades espíritas lidando com o trabalhador. Grupo este do qual nós também fazemos parte. E observamos certas obras mencionarem que de cada 100 trabalhadores que são preparados no mundo espiritual e que mergulham na carne, quando 1, 2, no máximo 3 conseguem sair vitoriosos, é motivo de festa nos liceus do mundo espiritual. Porque a grande maioria deserta, se afasta dos compromissos. A grande maioria de nós está a exemplo de outros segmentos religiosos cristãos vivendo um cristianismo sem Cristo. Porque a mensagem espírita não encontrou o poder, ou nós não nos vinculamos a esse poder da doutrina espírita de adentrar a nossa intimidade e fazer a reforma moral tão necessária, a nossa vinculação com o alto, com as esferas superiores do mundo espiritual. Kardec, na sua sabedoria, lá no livro dos Médiuns, no capítulo 3º do Método,
Ali ele já classificava, ele observava o movimento espírita de sua época. Na sua época, nós chegamos a ter 500 mil adeptos do espiritismo na França, e que logo depois de sua morte foi a zero, com alguns escândalos que surgiram no meio espírita, com alguns dirigentes deturpando a obra, abrindo as portas do primeiro centro espírita do mundo, que foi a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, para que outros ensinos incompatíveis com a doutrina espírita ali tivessem acesso. E o quadro se complicou, com graves consequências para a divulgação do espiritismo no mundo. Mas de lá para cá não tem sido diferente. De lá para cá não tem sido diferente. Muitas dificuldades têm surgido. E Kardec, então, fazendo uma analogia dos trabalhadores espíritas, do movimento espírita de sua época, e lembramos aqui rapidamente, que todos já sabem, que movimento espírita é o trabalho de colocar o espiritismo em movimento, é o trabalho de colocar o espiritismo à disposição do homem, da sociedade, através do seu estudo, do seu trabalho e da sua divulgação. É esse compromisso que pesa nos ombros de cada um de nós. Estudar, divulgar e viver. Nós não podemos divulgar sem estudar. E a melhor divulgação é o exemplo, é a vivência. Muitos de nós, espíritas, infelizmente, nós estamos falando para trabalhador, e eu sei que essa equipe é uma equipe da linha de frente, mas muitos trabalhadores sofrem com o tempo quase que como uma paralisia no campo do ensinamento. No começo a gente estuda muito, muitas obras, muitos livros, e depois a gente se aquieta, se acomoda. Então, eu costumo muitas vezes nos grupos de estudo, de ESE, quando eu vou falar com os companheiros, e a gente observa, eu fiz uma enquete uma vez de Vilhena a Guajará, e perguntava assim, tem cidades que eu tive um grupo de 80, 90, teve uma cidade que eu estava com 96 trabalhadores no seminário. E eu digo, quem já leu o Livro dos Espíritos inteirinho, por favor? Da primeira pergunta à última pergunta. De 96 tinha 5. Olha que tinha trabalhador ali de mais de 30 anos de tarefa espírita. Livro O Evangelho, esse é o mais lido. Você chega a 60%, 70%, porque é o consolo, né? A gente busca para buscar quando a gente está sofrido. Meus amigos, quando chega no céu, inferno e a Gênesis é um terror. Como é que nós vamos esclarecer a criatura humana, divulgar os postulados espíritas da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicação com os espíritos? Como é que nós vamos falar do céu, do inferno, do purgatório, do temor da morte? Como é que nós vamos falar sobre as leis divinas que regem o destino dos homens? Se muitas vezes, nestes grupos, eu fiz a enquete, não sabia nem o conceito do que é o espiritismo. Aí eu sei, mas não sei dizer. Ué. Aí um dizia, o espiritismo é ciência. O outro, o espiritismo é filosofia. Digo, gente, vamos estudar. Tá? Eu não vou fazer essa enquete aqui agora, para ninguém... porque geralmente vai ter 1 ou 2 obras que alguém não leu. Tá? E nós temos que estudar essas obras. A obra básica é a obra de cabeceira, de estudarmos. Então, Kardec faz um questionamento, ele faz uma classificação dos espíritas de sua época. Bicho, o tempo vai voando rápido aqui. Você me deu, já tinha 10 minutos, hein? Faz uma classificação e ele encontra 4 categorias de espíritas. E nós encontramos essas categorias hoje do mesmo jeito. Ele diz, a primeira categoria é uma categoria que para estes adeptos dessa categoria, o espiritismo não passa de uma ciência de observação. Uma série de fatos mais ou menos interessantes, que ele chama de científicos. Nós temos correntes dentro do movimento espírita.
científicos até hoje. Para eles, o espiritismo só é isso. Aí ele traz uma segunda categoria de espíritas que ele chama de espíritas imperfeitos. São aqueles que têm consciência da parte filosófica da doutrina, admiram a moral daí decorrente, mas a doutrina não tem o poder de lhe modificar a conduta. O orgulhoso continua orgulhoso, o violento continua violento. E diz Kardec, e dizemos nós, que esta é, sem contradita, a grande maioria dos espíritas do nosso tempo. Aqueles que são os espíritas imperfeitos. Estacionam à margem do progresso espiritual e moral. Muitos achando que estão salvos, que já tem bônus horas suficiente para ir para nosso lar. Gente, a gente não tem que ir para nosso lar, pelo amor de Deus. A gente tem que ir trabalhar para ir para o mundo espiritual propriamente dito. Nosso lar, a colônia, na região umbralina. Nós temos que trabalhar para ir para o mundo espiritual, onde o espírito vai perdendo a forma, onde a felicidade é plena. Apenas dando um exemplo, onde estava a mãe de André Luiz, no mundo espiritual propriamente dito. E aí muitos espíritas sonhando em ir para uma colônia espiritual, aqui na região umbralina. Já é alguma coisa, se não conseguir ir para o mundo espiritual, ir para uma colônia já é alguma coisa. Mas a gente tem que querer mais. Nós podemos, gente. Nós temos condição de sublimar a nossa vida nesta existência. Não importa quantos anos nos resta de experiência na carne, nós podemos sublimar as nossas vidas e sair daqui como o Cristo espera que nós saiamos. Mas é preciso o trabalho, a luta, o sacrifício. E ele fala da terceira categoria que ele chama de espíritas cristãos ou espíritas verdadeiros, que são aqueles que se esforçam para viver a mensagem. São aqueles que lutam pela sua transformação. São aqueles que trabalham pela sua autoiluminação. E olha que ele diz que esse não é perfeito ainda. Tanto que lá no Evangelho ele vai dizer que o espírita verdadeiro ou o espírita cristão é reconhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más tendências, más inclinações. Então, esta é a proposta para nós, estarmos pelo menos nessa categoria. Daqueles que almejam realmente e trabalham pela sua renovação. Trabalham pela sua iluminação interior. Trabalham pela mudança de hábitos, de sentimentos. Trabalham pelo despertar da construção do reino na intimidade de nossas almas. Kardec disse que com estes, os espíritas verdadeiros, ou espíritas cristãos, nas relações desses espíritas com a sociedade, as relações são confiáveis, porque os componentes da sociedade sabem que este espírita não é capaz de fazer o mal. Por isso é a nossa aspiração. Aí ele traz uma quarta categoria, que ele chama de espíritas exaltados. Eu, particularmente, conheço muitos. Eu lido com a mediunidade há 35 anos. Eu já formei mais de 1000 médiuns. Então, eu conheço muitos espíritas exaltados. Kardec diz que o espírito exaltado é aquele que acredita em tudo que vem do mundo espiritual sem passar pelo crivo da razão, da lógica, da análise criteriosa. Diz Kardec que estes são presas fáceis dos mistificadores, dos zombeteiros, dos enganadores. Então, nós temos no nosso meio, no movimento espírita brasileiro, esse tipo de espírita também. Nós vamos deixar esses que não são os verdadeiros de lado? Não. Nós vamos trabalhando para que todos nós possamos nos tornar os espíritas verdadeiros ou cristãos. Então, nosso trabalho é gigante, é diuturno. Não podemos abandonar ninguém para trás. É o trabalho de despertar as mentes e os corações para que
possamos prosseguir na busca do ideal de bem servir a Jesus. Eu estou apenas fazendo uma análise que Kardec faz, está lá no Livro dos Médiuns, e que nós temos no nosso movimento da mesma forma. Por quê? Por que nós temos tantos espíritas imperfeitos? Porque não é fácil mudar, não é fácil reformar, porque implica numa luta tremenda de nós para conosco, na intimidade de nossas almas, nesse solo ainda árido dos nossos corações. Tirar a erva daninha, enleirar, queimar, plantar a boa semente, regar para que ela possa frutificar amanhã, com frutos de bondade, de ternura e de amor. Então, quando implica na mudança interior, a gente se acomoda. A gente quer salvar o mundo, quer salvar o outro, quer salvar a família, mas esquece que o nosso compromisso primeiro é conosco. Nós não vamos prestar conta pelo irmão, pelo pai, pela mãe, por ninguém, só por nós. Por isso que a porta é tão estreita, para que a gente passe. Ela é o suficiente para a passagem daquele que bem cumpriu os seus deveres e as suas obrigações. E nós diríamos que, quando a gente quer, não é tão difícil. Qual é o primeiro passo para a reforma moral da criatura humana? É querer mudar. É ser tomado da vontade de querer mudar, de querer se transformar. Nós estamos cansados de ser quem somos. A gente vem errando há séculos, há milênios. Boa parte de nós, espíritas, boa parte, não somos originários nem da Terra. Nós já vimos degredados de outros lugares. E aqui permanecemos até hoje pela nossa dureza. Mas Jesus confiou em nós. Ele nos conhece pelo nome. Nos preparou para a tarefa, nos agasalhou no seu colo e nos preparou para a tarefa de redenção de nossas vidas. Então não venhamos a falhar. Eu costumo lembrar sempre daquele livro Tormentos da Obsessão, que conta a história de 10 médiuns. 9 faliram. Só um venceu plenamente. Alguns ficaram pela metade e outros nem isso. Mas só um. Para a gente ver o quanto que é difícil. Não é fácil. É difícil. Então, é preciso querer. Esse é o primeiro passo. Aliás, o primeiro passo é reconhecer-se que tem defeitos. O primeiro passo é a gente reconhecer que a gente tem coisa que precisa mudar. Porque se a gente não descobre que tem alguma coisa que precisa mudar, a gente não vai mudar. É o processo de mergulho interno, de autoconhecimento, para descobrir quais são nossas falhas, nossos equívocos, os sentimentos infelizes, o comportamento equivocado, na sociedade, no trabalho, na família. Descobrir o que precisa mudar. E depois querer mudar. E numa terceira fase, avaliar o trabalho, vez ou outra, dessa mudança. Porque ninguém muda, meus amigos, minhas amigas. Ninguém se renova sem trabalho, sem sacrifício, sem vontade, sem renúncia, sem lágrimas. Não existe. Se nós queremos iluminar a nossa alma, as lágrimas vão descer nesse grande trabalho da luta interna de nós para conosco, das nossas más tendências, que teimam em buscar os gozos do mundo, o cultivo das ilusões, as paixões terrenas, que estamos viciados há séculos e há milênios. E isso fala forte dentro de nós. Então é preciso a gente lutar contra tudo isso. E essas lágrimas vão descer. Porque é uma luta titânica da nossa mente já iluminada, que aspira à felicidade plena, contra o ego que comanda essas paixões e que quer vivenciá-las a todo custo. As paixões materiais. Ninguém consegue isso do dia para a noite também.
Isso é fruto do tempo, de darmos passos seguros, avaliando, analisando, buscando o amparo do alto, buscando a prece, a oração. A regra áurea é a vigilância e a oração. É a regra áurea. Volta a dizer, nós não podemos servir a dois senhores. Isso é muito claro. Eu digo por mim mesmo. Se fosse pelo homem velho que está aqui, eu não estaria aqui. Eu não estaria trabalhando na frente do Espiritismo. É bem verdade que eu já tinha desencarnado também. Mas eu tinha ido para o mundo, os gozos do mundo, porque sou muito endividado. Tive um encontro com uma amiga espiritual, que alguns aqui sabem, conhecido no nosso planeta, o Espírito, que diante da sua presença, quando saí do corpo à noite, eu caí de joelho com a cabeça no solo, num pranto que eu não respirava e não consegui mais olhar para o rosto dele. Mas até hoje, numa caneta, eu desenho os pés dele descalço, a túnica que chegava aos costados dos pés, do joelho para trás ainda conseguia ver, mas olhar para o rosto dele, o manto que cruzava ia até lá embaixo, a cor, lembro dos detalhes, mas não consegui. Depois de algum tempo que eu não conseguia divisar qual tempo, ou medir esse tempo de pranto, de choro, de convulsão, de emoção, disse assim, meu filho, eu te acompanho de perto há 20 séculos. Neste 20 séculos, te foi dado 20 oportunidades de voltar à carne. Tu faliste nas últimas 19. Por isso ama mais, serve mais, trabalha mais, compreende mais, foi falando de virtude. Foi falando de virtude, falou de virtude, falando de virtude, até que eu retornei para o corpo. Quando eu retornei, o pranto que eu estava fora, eu voltei com o mesmo pranto. A Cleonice já segurava meu corpo. Quando eu voltei, eu passei uns 15 a 20 minutos para parar de chorar. Tal era o tamanho da emoção, para poder contar para ela o que estava acontecendo naquele momento. Eu não sou diferente de nenhum trabalhador aqui. Somos todos nós assim. Se nós tivéssemos conquistas, meus amigos, minhas amigas, nós não estaríamos aqui. Eu já descobri há muito tempo que quem evolui um pouquinho não volta para correr os riscos da matéria, não. Reencarnar é difícil, é perigoso. É uma chance fantástica de reescrevermos as páginas da vida, mas é perigoso. Por isso que quando a Alcione vai descendo, iluminando o mundo por onde ela passa, como se fosse uma estrela, todas as comunidades dizem, ela enlouqueceu, vai para a Terra, enlouqueceu, vai lá para a Terra de novo. Enlouqueceu por amor de alguém que ela aqui deixou. É difícil. O Haroldo Dutra diz que reencarnar é você entrar num barquinho pequeno, num mar revolto, e entrar nesse mar revolto, num barquinho pequeno, sem saber onde ele vai parar. Por isso, nós que estamos aqui, com conhecimento libertador, que o doutor Bezerra, numa mensagem de Maria Cecília Paiva, uma das grandes médias do século XX, diz que nós fomos escolhidos entre milhões de criaturas para receber o conhecimento sublime. Por mérito, não. Por sermos devedores. Mas, ainda assim, permanecermos com vínculo com Jesus, porque tivemos na fileira do cristianismo lá atrás. Servindo mal, muitos de nós. E a história está cheia desses detalhes. E, ao longo do tempo, eu fui descobrir, ao longo de todos esses anos, eu fui descobrindo. Cruzada, tivemos nas cruzadas. Sacerdócio inquisitorial. Equivocados. Estavam lá defendendo Jesus como se ele precisasse defender com a espada. Não é assim. Nós não entendemos. Ou então não entendemos e éramos hipócritas, porque estavam ali para buscar o poder e o dinheiro. Mas, às vezes, essa hipocrisia continua. Ainda semana passada eu atendi uma entidade, retornei ao trabalho mediúnico, sua obsessão, com um pequeno grupo presencial, e ele, depois de muito dialogar com ele, ele diz,
Logo eu descobri que ele serviu lá atrás, como nós outros em outros tempos, nas fileiras equivocadas das cruzadas. O ódio dele de Jesus hoje é porque acreditava que merecia um lugar no mundo espiritual, porque foi defender Jesus, como se Jesus precisava defender pela espada, ceifando a vida do semelhante, matando mulheres, criando, destroçando as famílias. Ódio esse que chega até os nossos dias em consequência daqueles erros. A Inquisição e tantos outros equívocos cometidos por nós, vinculados ao cristianismo. Fazendo o chamado cristianismo sem Cristo. Observamos isso hoje, muitas correntes com cristianismo sem Cristo, observamos. Nosso tempo é curto. Eu falaria aqui 2 horas. Material para 2 horas, mas eu tenho só menos de 15 minutos. Tem uma mensagem chamada a gloriosa vitória da luz contra a treva. Ela é de Bezerra de Menezes. Tem 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses que ela foi psicografada. A gloriosa vitória da luz contra a treva. Eu gosto muito dessa, eu leio sempre e reflito, porque ele estava dizendo o que ia acontecer conosco. Ela é do final do ano o último CFN presencial, final de 2019. Quando você olha essa mensagem, parece que ele está mostrando. E ali ele diz que, entre tantas outras coisas, que não pode haver trabalhador espírita sem a vivência da ética moral do Evangelho de Jesus. Não pode haver trabalhador espírita, na verdadeira acepção da palavra trabalhador, sem a vivência da ética moral do Evangelho. E ele diz, nessa mensagem, ele coloca nos nossos ombros a responsabilidade dos cristãos da primeira era. Está lá escrito. É pedido de vós o mesmo sacrifício que foi pedido aos cristãos primitivos. Com uma diferença, que antes os sofrimentos eram de fora para dentro. As perseguições, os postos de martírio, acrescento eu, as fogueiras, as prisões, os calabouços, a destruição das famílias. Hoje, diz ele, é de dentro para fora. É o sacrifício da própria transformação, da própria renovação. E diz ele que nós passamos pelo sofrimento, neste momento muito grande, em função das perturbações trazidas por aqueles, alguns ignorantes, outros não, que traz a perturbação ao mundo, travestido de missionários da luz. E eu gostaria de alertar os companheiros. Hoje nós temos várias correntes dentro do movimento espírita. Mas evitemos as correntes da política partidária do mundo. Todos temos o direito de ter um pensamento político. Mas nós espíritas não podemos nos expor com o pensamento partidário político no momento tão polarizado que nós vivemos. Então, tem correntes espíritas ligadas a extremas políticas pregando o aborto. Gente, o espiritismo é a favor da vida, não da morte, pelo amor de Deus. E nós não temos espírita com esse pensamento longe, não. Nós temos aqui em Porto Velho. A favor do aborto. Monitores de ESE em casas espíritas. E eu digo da minha casa, no Bezerra, também. Mas não é só lá. Quando eu descubro, cada fala defendendo o aborto politicamente. Aí você vai ver nas redes sociais, eu não tenho rede social, mas chega até mim, é um brigueiro com meio mundo, alimentando ódio, a cisânia, porque está polarizado. Qualquer um que fale vai dar briga. Vai alimentar ódio. Nossa política é a política do amor.
É a política da paz, da bondade. E sempre a favor da vida, contra a violência, contra os excessos de toda ordem, contra os abusos de todas as maneiras. Por isso é que tem que ser a ética, a moral do Evangelho de Jesus. E nessa mensagem, o doutor Bezerra diz que o Brasil ainda continua convidado a ser a pátria do Evangelho, porque não somos. Porque nós, brasileiros, não estamos nos espiritualizando, promovendo a espiritualização de nossas consciências, como deveríamos ter feito. Somos um povo bom, mas distante da espiritualização de consciências. Por isso, o compromisso com Ismael ainda está caminhando na busca de sermos a pátria do Evangelho. Então, são tantas passagens nessa mensagem que nos alertam, que nos encantam. Fala das dores desta hora. Nós temos companheiros espíritas pelo Brasil afora, atacando outros espíritas. Atacando espíritas com 40, 50, 60, 70 anos de trabalho, sem nunca ter uma mancha. E hoje nós nos arvoramos de sermos os condenadores, os julgadores, levando o quê? A separação, o ódio, a cisânia. Como se nós fôssemos donos da verdade. Então não enveredemos por esse caminho, para não chegarmos no mundo espiritual em situação lamentável. Os Mensageiros têm uma passagem. A obra de André Luiz ela é rica, ela é farta de exemplos de como não devemos seguir e fazer para não acontecer o que acontece com aqueles companheiros. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu participo do passe, eu participo da assistência social, eu frequento a casa espírita, eu sou um trabalhador. Eu gosto muito, de vez em quando eu volto lá e olho aquele companheiro chamado... Oh, meu Deus. Ele tem o nome daquele senhor lá do Centro Espírita Jacó, que faleceu. Monteiro. Tem um trabalhador lá chamado Monteiro, que trabalhou efetivamente muito numa casa religiosa. Chega no mundo espiritual, não vai para uma região de sofrimento, depois de muito tempo é levado para nosso lar. E é levado para lá e reclamando. Reclama dia e noite por que ele tinha merecimento para ir para um lugar bom, por que ele ficou sofrendo e por que ele está ali daquele jeito. E depois de algum tempo, eu sei que vocês já leram, é só para a gente lembrar, depois de algum tempo ele pede uma audiência com a veneranda, que é o espírito mais elevado que tem naquela colônia. Mais do que o governador. E ela, depois de algum tempo, atende o seu pedido de audiência. Na hora da sua folga, que são raras, ela vem ter com ele. E ele, durante 2 horas, aluga os ouvidos da veneranda, com reclamações. Aí eu acho bonito que ele diz assim, Monteiro, o seu caso não é difícil, é de fácil solução. O seu problema é de fácil solução. O que aconteceu com você é que você dedicou-se muito à prática do espiritismo junto dos seus irmãos terrenos. Mas se esqueceu do espiritismo prático, na intimidade do coração, junto a Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Então, nós não temos, pelo fato de estarmos vinculados à atividade espiritista, nós não temos o passaporte para o mundo espiritual superior. Se nós não efetivarmos as reformas que são precisas fazer, as mudanças que são necessárias, o trabalho gigante de construir o reino de Deus dentro de nós, não vamos, não tem como. E, apenas para encerrar, eu gostaria de ler uma mensagem que foi psicofônica do nosso encontro de dirigentes
espírita de Rondônia, do CFE, na vibração, o ano passado. Nós já tivemos 3 em um ano. E essa vibração, essa mensagem, ela realmente me toca muito, me tocou muito, porque quando eu li, junto com todos os conselheiros, 30 dirigentes, tinha naquele dia da nossa vibração, eu falei, essa mensagem, ela é muito parecida com a mensagem do capítulo 20, a última mensagem, Obreiros do Senhor, quando o Senhor chegar, quer encontrar a obra pronta, acabada, e vai, então, dar os lugares, outras responsabilidades para aqueles que souberam calar suas dissensões. Falei, e aí, vamos fazer a vibração. Pedi uma trabalhadora para abrir o evangelho. Ela pegou sem olhar, abriu o evangelho. E abriu que mensagem? Obreiros do Senhor. O mesmo conteúdo da mensagem que nós estávamos falando. E ela não deu conta de ler, começou a chorar. Quando ela abriu, viu onde tinha aberto. Lógico que os amigos abriram para ela. Eu vou ler a mensagem e vou concluir, para não tomar mais tempo de vocês. A mensagem diz o seguinte, ela é para o nosso movimento espírita de Rondônia. Queridos filhos do coração, é com grande alegria que eu lhes trago o meu amoroso convite para que saiam neste instante e olhem lá fora, a janela da alma, a aurora que se avizinha. A noite ainda se faz presente, mas a brisa fresca da madrugada nos bafeja o coração a refrigerar-nos o espírito de nossas lutas. Inspiremos profundamente o frescor dessa brisa, que ela encha o peito com as suas energias benfazejas, de asserenamento, de revigoramento, de pacificação. Olhem no horizonte, enquanto a brisa bafeja vosso rosto, e vejo ainda que por baixo das nuvens, o raiar do sol de um novo dia apresenta os seus sinais. Ainda não é para agora, ainda é um pouco mais para adiante. Mas aquele que está a postos, que ouve o chamado para o trabalho e desde cedo se posta, pode contemplar a beleza deste alvorecer. Que importa se atrás de nós a noite ainda se faz escura, se diante de nós, neste espetáculo multicromático, observamos toda a beleza e a misericórdia do amor de Deus a nos dizer que o amanhã está chegando. Apressemo-nos, então. Peguemos o nosso instrumento de trabalho. Tomemos o nosso de jejum. Alimentemo-nos para mais uma jornada, para que estejamos prontos para este novo dia. O mestre, então, chegará diante de nós. E antes de nos convidar para o dia novo que se inicia, há de nos agradecer e de nos congratular por termos sido capazes de, honrando o nosso compromisso, de entregarmos a obra que ele nos colocou nas mãos, pronta, concluída. Quando uma obra se faz acabada, é porque outra se inicia. O mestre nos disse, meu pai nunca deixou de trabalhar. Eu, como ele, sou. Sejamos todos aprendizes de Jesus, buscadores da tarefa, confiantes de que amanhã será sempre um novo e belo dia. Fiquemos em paz, que o mestre de nossas vidas esteja conosco, em nossos corações, em nossos atos e em nossos pensamentos. Esse dia que se avizinha, esse alvorecer, é o alvorecer da nova era. É o dia novo, do novo tempo da regeneração. Mas o que mais me faz refletir nessa mensagem é que nós estamos concluindo uma obra e começando outra. Nós temos o privilégio de estarmos no meio da divisão de um tempo que levam milhares e milhares de anos para acontecer. Nós estamos aqui, auxiliando o mestre como intermediário desse novo tempo, completando uma obra, começando outra. Mas ele diz que é preciso entregarmos a obra pronta. Ele vai chegar até nós.
para nos agradecer e nos congratular pelo trabalho realizado. E aí, o que é que nós temos a apresentar a ele? Isso é apenas para reflexão. O que temos para apresentar? Que obra realizamos? Eu acredito que a maior obra que temos que realizar é aqui, na intimidade da alma, do coração. Não adianta fazer nada fora, salvar o mundo e perder a alma. Então o mestre vai nos chegar, se avizinha essa hora de começarmos um novo tempo, e vamos começar um novo tempo como trabalhadores de Jesus e não como fracassados. Não como fracassados. Como vitoriosos. Naquela mensagem da luz contra as trevas, para encerrar a nossa fala, Bezerra diz que não fomos nós que nos candidatamos ao trabalho na seara espiritista. Foi o dono da vida, e ele usa a palavra vida, foi o dono da vida que, dando um giro no último minuto da última hora, nos encontrou e nos trouxe para o trabalho. E aí Bezerra diz assim: estáis todos vós sentados ao lado do dono da vinha. Ele usa a palavra vinha. Estáis todos vós sentados ao lado do dono da vinha. Olha só, estamos sentados ao lado do Senhor. Mas ele conclui: se aproxima a hora em que ele vos pedirá contas do vosso trabalho, da luz contra as trevas. Não basta estar sentado ali. Temos que realizar, apresentar a ele o trabalho da luz contra as trevas. E onde é que estão as trevas? As trevas estão dentro de nós, da nossa ignorância, capitaneada pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pela inveja, pelo ciúme, pelo ódio, pela intolerância, pela mágoa, pelo ressentimento, pela sexolatria e tantos outros que ainda carregamos na alma. Essa é a treva que temos que tirar, que temos que trabalhar, que temos que extirpar da intimidade de nossas almas. Que Jesus nos ajude a meditarmos, a refletirmos sobre a grande responsabilidade que pesa em nossos ombros, para que nós possamos merecer, ao término da jornada, sermos recebidos e chamados filhos de Deus. Muita paz a todos. Muito obrigado, Pedro. Grandes reflexões temos para fazer. No nosso chat, ninguém fez pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar, Jorge. Não, eu só queria trazer algum questionamento para a gente pensar, porque, vendo isso tudo que o Pedro falou, dá a entender que a gente se diz monoteísta, mas a gente não é monoteísta, né? Porque a gente acaba sendo politeísta a partir do momento em que a gente se dedica a outros deuses, né? São esses das trevas que existem dentro de nós, do orgulho, da vaidade, do poder econômico, e a gente acaba percebendo que muitos dos trabalhadores espíritas querem acomodar Deus nas suas vidas como eles querem acomodar, não como Deus precisa ser acomodado, porque esse monoteísmo é um reconhecimento de que a lei de Deus é o único caminho para a nossa evolução espiritual, e qualquer divergência fora disso nos leva por um caminho de trevas. E aí a grande pergunta é como ser um trabalhador espírita e saber lidar com essas trevas que são constantes em nossas vidas. Essa que é a grande questão que eu queria colocar para a gente viver, porque hoje a gente vive nisso, né? Uma vez, naquela época eu tinha mais ou menos uns 23, 24 anos de espiritismo. Divaldo veio a Porto Velho, e eu fui jantar com ele, depois fui levar ele no hotel e fiz 2 perguntas para ele, enquanto levava ele para o hotel. Uma ele me respondeu no outro dia, que era, eu disse que à noite, psicografando na madrugada, Joana de Anjos, Bezerra apareceu. E Bezerra respondeu e ele me transmitiu o que era sobre o movimento espírita aqui de Rondônia, e ele me transmitiu. E a outra pergunta que eu fiz a ele, eu falei o seguinte: eu sou espírita há 23, 24 anos. Quando eu me tornei espírita, desde o primeiro dia, eu resolvi realizar um grande trabalho comigo, de não fazer muitas coisas que eu fazia antes. Falei para o Divaldo. Eu fazia isso, hoje eu não faço mais.
tá? E o que acontece? Falei para ele. É como se tivesse um vulcão adormecido dentro de mim, e vez por outra esse vulcão foi o modus que eu expliquei para ele entender. É como se esse vulcão quisesse voltar a ficar ativo e colocar as lavas fora. O vulcão simbolizando os sentimentos, as imperfeições. Então, eu não faço nada do que eu fazia antes de ser espírita. Mas isso me angustia, tem época que eu fico triste, fico para baixo, porque eu não queria mais sentir isso. Quando é que isso vai parar? E ele me respondeu, quando você desencarnar. Eu digo, só? Só. Tá bom. Ele diz assim, se você resistir, continuar resistindo ao mal que há em você até o final do término da jornada, no dia que você desencarnar, isso tudo vai ficar no corpo com o ego e você vai planar as alturas. É a resistência até o final da existência. Resistência até o final da existência. Foi a resposta que o Divaldo me deu. E aí vendo depois uma fala de Bezerra, onde ele dizia assim, nós nunca devemos nos considerar exitosos enquanto não dermos a última passada da jornada terrena. Porque ele diz que no último passo poderá ter um obstáculo intransponível. Pois é para toda a vida. A luta é para toda a existência. Para todos os dias, para todas as horas, para todos os instantes. Essa luta que nós vamos travar mesmo e vamos continuar travando. Para que a gente chegue todos vitoriosos no mundo espiritual. Mais alguém? Taninha levantou a mão, quer falar, Taninha? Não? Tá. Então, eu acho que nós vamos encerrar. Eu vou pedir para a nossa Malde fazer a nossa prece final. Vamos orar. Cerremos os nossos olhos e elevemos o nosso pensamento às esferas superiores da vida. Com esse sentimento profundo de gratidão em nossas almas, pelas reflexões da tarde de hoje, nós rogamos a Ti, Senhor, querido amigo e mestre Jesus, Senhor das nossas almas, rogamos-te que ampares nessa trajetória que escolhemos. Diante de tantas imperfeições que ainda trazemos, Senhor, sê Tu a nossa bússola. Sê Tu a nossa força interior. E possamos construir a base sólida do amor no terreno fértil das nossas almas. E possamos alavancar os nossos ideais, as nossas metas mais sublimes, baseadas nas virtudes, procurando de todos os modos seguir as leis divinas. Sabemos que as lágrimas correrão das nossas faces. Sabemos que os dardos espinhentos que plantamos em reencarnações passadas, muitas vezes nos servirão de aguilhão, para que possamos reflexionar sobre a conduta que tivemos e a que estamos tendo na atual conjuntura. Portanto, ajuda-nos a conduzir de volta para o Teu aprisco de amor. Ampara-nos nos momentos de dor e de aflição. Sustenta-nos nas Tuas mãos luminosas, Senhor, para que tenhamos a coragem de viver como verdadeiros cristãos. Abençoe o nosso movimento espírita.
nossos irmãos de fé, os nossos lares, nossos afetos e desafetos. Envolve na luz do teu amor toda a humanidade nesse momento, Senhor, de tanta dor. Coloca o teu ósculo de luz nos corações e deixa que a tua paz renove a chama da esperança em cada alma que habita esse planeta. Muito te agradecemos por tudo que tem nos dado, pela confiança que depositas em nós, que possamos um dia fazer jus de toda a alma a ela. Gratidão ao Mestre de amor. Despeça-nos envoltos na tua paz. E assim seja. Gente, com essa energia extremamente amorosa, queria agradecer a presença de todos vocês, em nome da nossa diretoria, reforçando, não, né? Lembrando da fala do nosso Pedro, que é a chance que nós temos de remissão, é na tarefa, é no trabalho. E a nossa casinha de amor, esses irmãos espirituais que tanto nos acolhem, com tanta amorosidade, nos oportuniza, né, a tarefa do trabalho na nossa casa, do caminho. Então, eu agradeço profundamente a vocês. Por mim, a gente ficaria mais, mas tudo tem seu início e tem o fim, né? Então, que a gente possa, unidos nessa união, nessa fraternidade, nessa irmandade, nos juntarmos em energias amorosas, em vibrações, em orações, para que a gente possa, os grupos, trabalharem unidos, para que a gente possa dar conta da tarefa que nós abraçamos. A espiritualidade, com certeza, está conosco, e aí entra o que o Pedro nos lembrou e sugeriu e colocou, é o nosso trabalho, né? A nossa parte. Então, os cargos estão aí, mas também nós temos os encargos diante da instituição e diante de nós mesmos, né? Então, um beijo grande, gente. E olha, vamos abrir a nossa tela para a gente tirar uma foto para poder ficar